Fundamentos em Microbiologia, professor Milton Lima, aluna Isabela Rosa de Araújo. Microbiologia, Tortora, Funk e Case. Vírus, viroides e prions. Os vírus são muito pequenos para serem vistos ao microscópio óptico e não se multiplicam fora de suas células hospedeiras. Por isso, embora as doenças causadas por vírus não sejam uma novidade, as partículas virais não puderam ser estudadas até o século XX. Em 1886, o químico holandês Adolf Meyer demonstrou que a doença do mosaico do tabaco, DMT, era transmissível de uma planta doente para uma planta sadia. Em 1892, em uma tentativa de isolar a causa da DMT, o bacteriologista russo Dmitry Ivanovsky filtrou a seiva de plantas doentes em filtros de porcelana construídos para reter bactérias. Ele esperava encontrar o micróbio preso ao filtro. Ao contrário, constatou que o agente infeccioso havia passado através dos diminutos poros do filtro. Quando ele injetou o fluido filtrado em plantas sadias, elas contraíram a doença. A primeira doença humana associada com um agente filtrável foi a febre amarela. Os avanços nas técnicas de biologia molecular nos anos de 1980 e 1990 permitiram a identificação de vários novos vírus, incluindo o vírus da imunodeficiência humana, HIV, e o coronavírus associado à Síndrome Respiratória Aguda Severa, SARS. O vírus israelense da paralisia aguda tornou-se uma preocupação em 2006, quando dizimou cerca de 90% das abelhas polinizadoras em algumas colmeias norte-americanas. Esse novo vírus foi identificado pela primeira vez em Israel, em 2002, e parece circular nos Estados Unidos desde então. Doenças humanas causadas por esse vírus serão discutidas na parte 4. Neste capítulo, iremos estudar a biologia dos vírus. Características gerais dos vírus. Objetivo do aprendizado. Cerca de 100 anos atrás, os pesquisadores não poderiam imaginar a existência de partículas submicroscópicas, descrevendo então esses agentes infecciosos como um fluido contagioso. Do latim, contagium vivum fluidum. Já em 1930, os cientistas começaram a utilizar a palavra vírus, que no latim significa veneno, para descrever esses agentes filtráveis. Todavia, a natureza dos vírus permaneceu obscura até 1935, quando Wendell Stanley, um químico norte-americano, isolou o vírus do mosaico do tabaco, tornando possível, pela primeira vez, o desenvolvimento de estudos químicos e estruturais com um vírus purificado. A invenção do microscópio eletrônico, aproximadamente na mesma época, possibilitou sua visualização. A questão de os vírus serem organismos vivos ou não tem uma resposta ambígua. A vida pode ser definida como um conjunto complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácido nucleico. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em atividade o tempo todo. Como são inertes fora das células vivas, os vírus não são considerados organismos vivos. No entanto, quando um vírus penetra uma célula hospedeira, o ácido nucleico viral torna-se ativo, ocorrendo a multiplicação viral. Sob esse ponto de vista, os vírus estão vivos quando se multiplicam dentro da célula hospedeira. Do ponto de vista clínico, os vírus podem ser considerados vivos por serem capazes de causar infecção e doença, assim como bactérias, fungos e protozoários patogênicos. Dependendo do ponto de vista, um vírus pode ser considerado um agregado excepcionalmente complexo de elementos químicos ou um micro-organismo muito simples.
Como então definimos um vírus? Originalmente, os vírus foram diferenciados de outros agentes infecciosos por serem muito pequenos, filtráveis, e por serem parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, requerem células hospedeiras vivas para se multiplicarem. Entretanto, essas duas propriedades são compartilhadas por determinadas bactérias pequenas, como algumas rickettsécias. Os vírus e as bactérias são comparados na tabela 13.1. Sabe-se agora que as características que realmente distinguem os vírus estão relacionadas à sua organização estrutural simples e aos mecanismos de multiplicação. Dessa forma, os vírus são entidades que contêm um único tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA, contém um involucro proteico, às vezes recoberto por um envelope de lipídios, proteínas e carboidratos, que envolve o ácido nucleico. Multiplicam-se no interior de células vivas, utilizando a maquinária de síntese celular, induzem a síntese de estruturas especializadas na transferência do ácido nucleico viral para outras células. Os vírus possuem poucas ou mesmo nenhuma enzima própria para o seu metabolismo. Por exemplo, não possuem enzimas para a síntese proteica e a geração de ATP. Os vírus devem se apossar da maquinária metabólica da célula hospedeira para sua multiplicação. Esse fato é de considerável importância médica para o desenvolvimento de drogas antivirais, pois a maioria das drogas que interferem na multiplicação viral também pode interferir com a fisiologia da célula hospedeira, sendo, por isso, demasiadamente tóxicas para o uso clínico. As drogas antivirais são discutidas no capítulo 20. Espectro de hospedeiros. O espectro de hospedeiros de um vírus consiste na variedade de células hospedeiras que o vírus pode infectar. Existem vírus que infectam invertebrados, vertebrados, plantas, protistas, fungos e bactérias. No entanto, a maioria é capaz de infectar tipos específicos de células de uma única espécie de hospedeiro. Em raras exceções, os vírus cruzam barreiras de espécies, expandindo assim seu espectro de hospedeiro. Um exemplo é descrito no quadro da página 370. Neste capítulo, iremos nos preocupar principalmente com os vírus que infectam seres humanos e bactérias. Os vírus que infectam bactérias são denominados bacteriófagos ou fagos. O espectro de hospedeiro de um vírus é determinado pela exigência viral quanto à sua ligação específica à célula hospedeira e pela disponibilidade de fatores celulares do hospedeiro em potencial necessários para a multiplicação viral. Para que ocorra a infecção da célula hospedeira, a superfície externa do vírus deve interagir quimicamente com receptores específicos presentes na superfície celular. Os dois componentes complementares são unidos por ligações fracas, como ligações de hidrogênio. A combinação de muitos sítios de uma ligação e receptores resulta em uma forte associação entre as células hospedeira e o vírus. Para alguns bacteriófagos, o receptor faz parte da parede da célula hospedeira. Em outros casos, faz parte das fímbrias ou dos flagelos. No caso de vírus animais, os receptores estão na membrana plasmática da célula hospedeira. A possibilidade de utilização dos vírus para tratamento de doenças é intrigante, por causa de seu estreito espectro de hospedeiros e sua capacidade de matar as células hospedeiras. A ideia de uma fagoterapia, utilizando bacteriófago para tratar infecções bacterianas, já existe há cerca de 100 anos. Avanços recentes no entendimento das interações vírus-hospedeiro têm possibilitado novos estudos no campo da fagoterapia. Infecções virais induzidas experimentalmente em pacientes com câncer durante a década de 1920 sugeriram que os vírus podem ter atividade antitumorais.
Estes vírus destruidores de tumor ou oncolíticos podem seletivamente infectar e matar células tumorais ou induzir uma resposta imune contra essas células. Alguns vírus infectam de forma natural as células tumorais e outros podem ser modificados geneticamente para infectá-las. Atualmente, vários estudos estão em andamento para determinar o mecanismo de ação dos vírus oncolíticos e a segurança do uso da terapia viral. Tamanho dos vírus. O tamanho viral é determinado com o auxílio da microscopia eletrônica. Vírus diferentes variam consideravelmente em tamanho. Apesar de a maioria deles ser um pouco menor que as bactérias, alguns dos maiores vírus, como o vírus da vacina, são praticamente do mesmo tamanho de algumas bactérias pequenas, como Mycoplasma, Rickettsia e Clamídias. O comprimento dos vírus varia de cerca de 20 a 1000 nm. A figura 13.1 ilustra o tamanho comparativo de alguns vírus e bactérias. Influenza cruzando a barreira de espécies. O vírus da gripe ou influenza tipo A é encontrado em vários animais diferentes, incluindo porcos, baleias, cavalos e focas. Algumas vezes, o vírus influenza A, detectado em uma espécie animal, pode cruzar a barreira da espécie e causar doenças em outra espécie. Por exemplo, até 1998, somente o subtipo H1N1 era encontrado nas populações de porcos nos Estados Unidos. Em 1998, o subtipo H3N2, proveniente de seres humanos, foi introduzido na população de porcos e causou doença disseminada no rebanho de suínos. Os subtipos diferem por causa de certas proteínas localizadas na superfície do vírus. As proteínas hemaglutinina, HA, e neuraminidase, NA. Existem 16 subtipos diferentes de HA e 9 subtipos diferentes de NA do vírus influenza tipo A. Como diferentes combinações de proteínas H e N são possíveis? Cada combinação corresponde a um subtipo diferente. Quando falamos de vírus influenza humano, nos referimos àqueles subtipos amplamente disseminados entre seres humanos. Existem somente 3 subtipos conhecidos de vírus influenza humano: H1N1, H1N2 e H3N2. O que existe de diferente nos vírus da tabela A? Esses subtipos ocorrem principalmente em aves. Os vírus que causam a influenza aviária, em geral, não infectam seres humanos, mas podem ser transmitidos aos seres humanos, diretamente das aves ou de ambientes contaminados por elas, ou através de um hospedeiro intermediário, como o porco. Os porcos são transmissores importantes, pois podem ser infectados com o vírus influenza humano e aviário. O genoma do vírus influenza é composto por 8 segmentos. O genoma segmentado permite o rearranjo dos genes virais e a criação de novos vírus influenza A se partículas virais de duas espécies diferentes infectarem a mesma pessoa ou animal. Isto é conhecido como desvio antigênico. Por que ocorrem tão poucos casos de influenza aviária em humanos? Até o momento, o vírus da influenza aviária não tem causado surtos na população humana, pois a transmissão pessoa a pessoa não é infectiva. Todos os casos na tabela A podem ser atribuídos a surtos em aves domésticas, exceto um caso notável de possível transmissão de uma filha para sua mãe. Em quais continentes ocorreram casos de infecção por H5N1 em humanos? Durante o século XX, o surgimento de novos subtipos de influenza A causou 3 pandemias, todas disseminadas ao redor do mundo em um intervalo de um ano após terem sido detectadas pela primeira vez.
É provável que alguns segmentos de genoma desses subtipos de influenza A tenham se originado das aves. Muitos cientistas acreditam que a ocorrência de uma próxima pandemia de influenza é apenas uma questão de tempo. Um virion é uma partícula viral completa e infecciosa, composta por um ácido nucleico envolto por uma cobertura de proteína que o protege do ambiente e serve como um veículo de transmissão de uma célula hospedeira para outra. Os vírus são classificados de acordo com as diferenças na estrutura desse envoltório. O vírus H1N1 causou mundialmente cerca de 50 milhões de mortes. A origem do vírus pandêmico de 1918 a 19. O vírus H2N2 causou cerca de 70 mil mortes nos Estados Unidos. Foi inicialmente identificado na China, no final do mês de fevereiro de 1957. O vírus continha uma combinação de genes do vírus influenza humano e aviário. O vírus H3N2 causou cerca de 34 mil mortes nos Estados Unidos. O vírus continha genes do vírus influenza humano e aviário. Modelo para o desvio antigênico observado no vírus influenza. Se um porco é infectado com um vírus influenza humano e um vírus influenza aviário ao mesmo tempo, os vírus podem sofrer rearranjo e gerar um novo vírus, que possui a maioria dos genes de um vírus humano, mas a hemaglutinina ou a neuramidase de um vírus aviário. O novo vírus resultante poderia então infectar seres humanos e se disseminar entre as pessoas, mas teria as proteínas de superfície, hemaglutinina ou neuramidase, não observadas previamente em um vírus influenza que infectam seres humanos. Ácido nucleico. Ao contrário das células procarióticas e eucarióticas, nas quais o DNA é sempre o material genético principal, o RNA possui um papel auxiliar, os vírus podem possuir tanto DNA como RNA, mas nunca ambos. O ácido nucleico dos vírus pode ser de fita simples ou dupla. Assim, existem vírus com DNA de fita dupla, DNA de fita simples, RNA de fita dupla e RNA de fita simples. Dependendo do vírus, o ácido nucleico pode ser linear ou circular. Em alguns vírus, como o vírus da gripe, o ácido nucleico é segmentado. A porcentagem de ácido nucleico viral em relação à porcentagem de proteína é de cerca de 1% no caso de vírus influenza e de cerca de 50% para certos bacteriófagos. A quantidade total de ácido nucleico varia de poucos milhares de nucleotídeos ou pares de nucleotídeos até 250 mil nucleotídeos. O cromossomo E. coli possui aproximadamente 4 milhões de pares de bases. Capsídeo e envelope. O ácido nucleico dos vírus é protegido por um envoltório proteico chamado de capsídeo. A estrutura do capsídeo é determinada basicamente pelo genoma viral e constitui a maior parte da massa viral, especialmente em partículas pequenas. Cada capsídeo é composto por subunidades proteicas, chamadas de capsômeros. Em alguns vírus, as proteínas que compõem os capsômeros são de um único tipo. Em outros, vários tipos de proteínas podem estar presentes. Os capsômeros, em geral, são visíveis nas microfotografias eletrônicas. A organização dos capsômeros é característica para cada tipo de vírus. Em alguns vírus, o capsídeo é coberto por um envelope, que normalmente consiste em uma combinação de lipídios, proteínas e carboidratos. Alguns vírus animais são liberados da célula hospedeira por um processo de extrusão, no qual a partícula é envolvida por uma camada de membrana plasmática celular que passa a constituir o envelope viral.
Em muitos casos, o envelope contém proteínas codificadas pelo genoma viral juntamente com materiais derivados de componentes normais da célula hospedeira. Dependendo do vírus, os envelopes podem ou não apresentar espículas, constituídas por complexo carboidrato-proteína que se projetam da superfície do envelope. Alguns vírus se ligam à superfície da célula hospedeira através dessas espículas, que são características de muitos vírus que são usados na sua identificação. A capacidade de determinados vírus, como o vírus da gripe, de agregar eritrócitos está associada à presença das espículas. Esses vírus se ligam aos eritrócitos, formando pontes entre eles. A agregação resultante é chamada de hemaglutinação e é a base para vários testes laboratoriais úteis. Os vírus cujos capsídeos não estão cobertos por um envelope são conhecidos como vírus não envelopados. Neste caso, o capsídeo protege o ácido nucleico viral do ataque das nucleases presentes nos fluidos biológicos e promove a ligação da partícula às células suscetíveis. Quando um hospedeiro é infectado por um vírus, o sistema imune é estimulado a produzir anticorpos, proteínas que reagem com as proteínas de superfície dos vírus. Essa interação entre os anticorpos do hospedeiro e as proteínas virais inativas, o vírus interrompe a infecção. Entretanto, muitos vírus podem escapar dos anticorpos, pois os genes que codificam as proteínas virais de superfície sofrem mutações. A progenie dos vírus mutantes possui proteínas de superfícies alteradas, de forma que não são capazes de reagir com os anticorpos. Os vírus da gripe frequentemente sofrem alterações em suas espículas, sendo por esta razão que se contrai a gripe por mais de uma vez. Apesar de termos produzido anticorpos contra um subtipo de vírus da gripe, este pode sofrer mutações e nos infectar novamente. Morfologia geral. Os vírus podem ser classificados em vários tipos morfológicos diferentes com base na arquitetura do capsídeo. A estrutura do capsídeo tem sido elucidada por microscopia eletrônica e uma técnica conhecida como cristalografia de raio-x. Vírus helicoidais. Os vírus helicoidais lembram bastões longos, que podem ser rígidos ou flexíveis. O genoma viral está no interior de um capsídeo cilíndrico e oco, com estrutura helicoidal. Os vírus que causam raiva e febre hemorrágica são helicoidais. Vírus poliédricos. Muitos vírus animais, vegetais e bacterianos são poliédricos. O capsídeo da maioria dos vírus poliédricos tem a forma de um icosaedro, um poliedro regular com 20 faces triangulares e 12 vértices. Os capsômeros de cada face formam um triângulo equilátero. O adenovírus é um exemplo de um vírus poliêdrico, com a forma de um icosaedro. O poliovírus também é icosaedro. Vírus envelopados. Como mencionado anteriormente, o capsídeo de alguns vírus é coberto por um envelope. Os vírus envelopados são relativamente esféricos. Os vírus helicoidais e os poliêdricos envoltos por um envelope são denominados vírus helicoidais envelopados ou vírus poliêdricos envelopados. Um exemplo de vírus helicoidais envelopados é o vírus influenza. O vírus do herpes é um exemplo de vírus poliêdrico envelopado. Vírus complexos. Alguns vírus, particularmente os vírus bacterianos, possuem estruturas complexas e são denominados vírus complexos. Um bacteriófago é um exemplo de vírus complexo. Alguns bacteriófagos possuem capsídeo com estruturas adicionais aderidas. Nesta figura, note que o capsídeo
é poliêdrico e a bainha é helicoidal. A cabeça contém o genoma viral. Mais adiante, neste capítulo, serão descritas as funções de outras estruturas, como a bainha, as fibras da cauda, a placa e o pino. Os poxvírus são outro exemplo de vírus complexo que não possui capsídeo claramente definidos, mas apresentam várias coberturas ao redor do genoma viral. Taxonomia dos vírus. Da mesma maneira que precisamos de categorias taxonômicas para plantas, animais e bactérias, necessitamos de taxonomia viral para nos auxiliar a organizar e entender novos organismos descobertos. A classificação mais antiga dos vírus tem como base a sintomatologia, como a das doenças que afetam o sistema respiratório. Esse sistema é conveniente, mas não é aceitável, cientificamente, porque o mesmo vírus pode causar mais de uma doença, dependendo do tecido afetado. Além disso, esse sistema agrupa artificialmente vírus que não infectam seres humanos. Os virologistas começaram a tratar do problema da taxonomia viral em 1966, com a criação do Comitê Internacional de Taxonomia Viral, CITV. Desde então, a CITV tem agrupado os vírus em famílias com base 1. No tipo de ácido nucleico viral, 2. Na estratégia de replicação, 3. E na morfologia. O sufixo vírus é usado para os gêneros, enquanto as famílias de vírus recebem o sufixo viridae e as ordens o sufixo alis. No uso formal, os nomes das famílias e dos gêneros são usados da seguinte maneira: família Herpesviridae, gênero Simplex vírus, vírus do herpes humano tipo 2. Uma espécie viral compreende um grupo de vírus que compartilham a mesma informação genética e o mesmo nicho ecológico. Epítetos específicos não são utilizados para os vírus. Dessa forma, as espécies virais são designadas por nomes descritivos vulgares, como vírus de imunodeficiência humana, HIV, e as subespécies, se existirem, são designadas com um número, HIV/1. A tabela 13.2 apresenta um resumo para a classificação dos vírus que infectam seres humanos. Isolamento, cultivo e identificação de vírus. O fato de os vírus não poderem se multiplicar fora de uma célula viva complica a detecção, a quantificação e a identificação. Os vírus não se multiplicam em meios de cultura quimicamente sintéticos, devendo estar obrigatoriamente associados a células vivas. As plantas e os animais são de manutenção difícil e dispendiosa. E os vírus patogênicos que se multiplicam somente em primatas superiores ou em hospedeiros humanos trazem complicações adicionais. No entanto, os vírus cujos hospedeiros são as células bacterianas, bacteriófagos, multiplicam-se mais facilmente em cultura bacteriana. Essa é uma razão pela qual a maior parte do nosso conhecimento sobre a multiplicação viral provém do estudo dos bacteriófagos. O cultivo de bacteriófagos em laboratório. Os bacteriófagos podem se multiplicar tanto em culturas bacterianas em meio líquido, em suspensão, quanto em meio sólido. O meio sólido torna possível o uso do método da contagem da placa de Lise para a detecção e a quantificação das partículas virais. Uma amostra de bacteriófagos é misturada com as bactérias em agar fundido. O agar, contendo a mistura de bacteriófagos e bactérias, é então colocado em uma placa de Petri, contendo uma camada de meio de cultura com agar mais duro. A mistura vírus-bactérias se solidifica, formando uma camada com a espessura aproximadamente de uma célula bacteriana. Cada vírus infecta uma bactéria, se multiplica e libera centenas de novos vírus que infectarão as bactérias adjacentes, que por sua vez produzirão novos vírus.
Após vários ciclos de multiplicação viral, todas as bactérias localizadas nas proximidades da infecção inicial são destruídas. Isso leva à produção de um determinado número de zonas claras ou placas de Lise, que são visíveis na monocamada de células bacterianas que crescem na superfície do agar. Enquanto as células são formadas, as bactérias de outras regiões da placa de Petri e que não foram infectadas continuam se proliferando rapidamente e produzem áreas de turbidez. Cada placa corresponde teoricamente a uma partícula viral da suspensão original. Dessa forma, a concentração das suspensões virais, medida pelo número de placas formadas em geral, é dada em unidades formadoras de placas, UFPS. O cultivo de vírus animais em laboratório. Em laboratório, geralmente são utilizados 3 métodos para o cultivo de vírus animais. Esses métodos envolvem o uso de animais, ovos, embrionários e culturas celulares em animais vivos. Alguns vírus só podem ser cultivados em animais como camundongos, coelhos e cobaias. A maioria dos estudos para avaliar a resposta imune contra infecções virais também é realizada em animais infectados. A inoculação de animais pode ser utilizada como um procedimento diagnóstico para a identificação e o isolamento de um vírus a partir de amostras clínicas. Após ser inoculado com o espécime clínico, o animal é observado quanto ao aparecimento de sinais de doença ou é sacrificado para que seus tecidos possam ser analisados à procura de partículas virais. Alguns vírus humanos não se multiplicam em animais, ou se multiplicam, mas não causam doenças aparentes. A falta de modelos animais naturais para o vírus da AIDS tem tornado mais lento nosso entendimento sobre o processo da doença e tem impedido o teste de drogas que inibam a multiplicação do vírus em vivo. Os chimpanzés podem ser infectados com uma subespécie do HIV, mas, como não apresentam sintomas da doença, não podem ser usados no estudo dos efeitos da multiplicação viral ou no tratamento da doença. Vacinas contra a AIDS estão sendo testadas atualmente em seres humanos, mas a doença evolui de maneira tão lenta que pode demorar anos para determinar sua eficácia. Em 1986, foi descrita uma AIDS símia, uma doença da imunodeficiência em macacos verdes, seguida da descrição em 1987 de uma AIDS felina, uma doença da imunodeficiência em gatos domésticos. Essas doenças são causadas por lentivírus, aproximadamente relacionados ao HIV, que se desenvolvem em poucos meses, constituindo assim um modelo para se estudar a multiplicação viral em diferentes tecidos. Em 1990, foi desenvolvido um método para inoculação de camundongos com HIV, que consiste no uso de camundongos imunodeficientes, exertados para a produção de células T e gama-globulina humanas. Os camundongos consistem um modelo confiável para o estudo da replicagem viral, embora não seja um modelo adequado para o desenvolvimento de vacinas em ovos embrionários. Para vírus capazes de se multiplicar em ovos embrionários, essa é uma forma de hospedeiro conveniente e não dispendiosa para o cultivo de muitos vírus animais. Uma perfuração é feita na casca do ovo embrionário e uma suspensão viral ou uma suspensão de tecido suspeito de conter vírus é injetada no fluido presente no interior do ovo. O ovo contém várias membranas e o vírus também podem ser injetados próximos da membrana mais adequada à sua multiplicação. A multiplicação viral se manifesta pela morte do embrião, por danos às células embrionárias ou pela formação
de lesões típicas nas membranas. Esse método já foi um dos mais utilizados para o isolamento e a multiplicação viral, sendo ainda usado na produção de vírus para algumas vacinas. E é por isso que poderão nos perguntar, antes de sermos vacinados, se somos alérgicos a ovo, pois proteína do ovo pode estar presente nessas preparações de vacinas, em culturas de células. As culturas de células têm substituído os ovos embrionários como meio de cultivo preferido para muitos vírus. As culturas de células consistem em células que dividem em meio de cultura em laboratório. É mais conveniente trabalhar com cultivos celulares do que com animais ou ovos embrionários, pois, em geral, os cultivos consistem em coleções mais homogêneas de células e podem ser propagados e manipulados da mesma forma que as culturas bacterianas. A obtenção de uma linhagem celular é iniciada com o tratamento enzimático de fragmentos do tecido animal para a separação das células. As células isoladas são suspensas em uma solução com pressão osmótica, nutrientes e fatores de crescimento necessários ao seu desenvolvimento. As células normais tendem a aderir ao recipiente de plástico ou vidro e se reproduzem formando uma monocamada. A infecção viral dessa monocamada muitas vezes causa a sua destruição à medida que os vírus se multiplicam. Essa destruição celular é denominada efeito citopático, ilustrado na figura 13.9. O ECP pode ser detectado e quantificado da mesma forma que as placas de Lise produzidas por bacteriófagos em monocamadas de bactérias, sendo informado como UFP-ml. Os vírus podem se multiplicar em células de linhagem primária ou contínua. As células de linhagem primária, derivadas de fragmentos de tecidos, tendem a morrer após poucas gerações. Determinadas linhagens celulares, denominadas linhagens diploides, derivadas de embriões humanos, podem manter-se por cerca de 100 gerações e são amplamente utilizadas para a multiplicação de vírus que requerem hospedeiros humanos. Linhagens como essas são utilizadas para o cultivo do vírus da raiva na produção de uma vacina antirrábica chamada de vacina humana diploide. As células de linhagem contínua são utilizadas na multiplicação rotineira de vírus em laboratório. São células transformadas, aquelas que podem ser mantidas por um número indefinido de gerações, sendo às vezes chamadas de linhagens imortais. Uma dessas linhagens, a célula HeLa, foi isolada do câncer de uma mulher, falecida em 1951. Após anos de cultivo em laboratório, muitas dessas linhagens perderam quase todas as suas características originais, mas essas alterações não interferiram no seu uso para a multiplicação viral. Apesar do sucesso do cultivo celular no isolamento e na multiplicação dos vírus, ainda existem alguns vírus que nunca puderam ser cultivados com sucesso por meio desse método. A ideia do cultivo celular data do final do século XIX, mas só se tornou uma técnica laboratorial após o desenvolvimento dos antibióticos nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial. O principal problema relacionado com o cultivo celular é que as células devem ser mantidas livres de contaminação microbiana. A manutenção de linhagens celulares requer pessoal treinado, com experiência considerável e trabalhando em tempo integral. Devido a essas dificuldades, a maioria dos laboratórios hospitalares e muitos laboratórios de saúde pública não isolam nem identificam os vírus. Em vez disso, as amostras são enviadas para laboratórios de referência especializados nessas funções. Identificação viral. A identificação de um isolado viral não é tarefa fácil. Para começar, os vírus só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio eletrônico. Os métodos sorológicos, como o Western blotting, são os métodos de identificação mais comumente utilizados. Nestes testes,
Os vírus é detectado e identificado por sua reação com anticorpos. Os anticorpos serão discutidos com detalhes no capítulo 17 e alguns desses imunológicos para a identificação viral no capítulo 18. A observação dos efeitos citopáticos, descritos no capítulo 15, também é útil para a identificação dos vírus. Os virologistas podem identificar e caracterizar os vírus por métodos moleculares modernos, como o uso de poliformismo de tamanho de fragmento de restrição e da reação em cadeia da polimerase. A PCR foi utilizada para amplificação do RNA viral e identificação do vírus da encefalite do oeste do Nilo nos Estados Unidos em 1999 e do coronavírus associado a SARS na China em 2002. Multiplicação viral. O ácido nucleico de um virion contém somente uma pequena quantidade dos genes necessários para a síntese de novos vírus. Entre eles estão os genes que codificam os componentes estruturais do virion, como as proteínas do capsídeo, e os genes que codificam algumas enzimas utilizadas no ciclo de multiplicação viral. Essas enzimas são sintetizadas e funcionam somente quando o vírus está dentro da célula hospedeira. As enzimas virais são quase que exclusivamente envolvidas na replicação e no processamento do ácido nucleico viral. As enzimas necessárias para a síntese de proteínas, os ribossomos, o tRNA e a produção de energia são fornecidos pela célula hospedeira e são usados na síntese de proteínas virais, incluindo enzimas virais, embora os menores virions não envelopados não contenham nenhuma enzima. Os virions maiores podem possuir uma ou mais enzimas que auxiliam no processo de penetração do vírus na célula hospedeira ou na replicação do ácido nucleico viral. Assim, para que um vírus se multiplique, ele precisa invadir a célula hospedeira e assumir o comando da sua maquinária metabólica. Um único virion pode dar origem em uma única célula hospedeira a algumas ou mesmo milhares de partículas virais iguais. Esse processo pode alterar drasticamente a célula hospedeira, podendo causar sua morte. Em algumas infecções virais, a célula sobrevive e continua a produzir vírus indefinidamente. A multiplicação do vírus pode ser demonstrada com uma curva de ciclo único. Os dados podem ser obtidos por infecções de todas as células de uma cultura e posterior teste do meio de cultura e das células quanto à sua presença de vibriões, proteínas e ácidos nucleicos virais. Multiplicação de bacteriófagos. Embora a maneira pela qual um vírus penetra e é liberado da célula hospedeira possa variar, o mecanismo básico de multiplicação viral é similar para todos os vírus. Os bacteriófagos podem se multiplicar por dois mecanismos alternativos: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico determina com a lise e a morte da célula hospedeira, enquanto o ciclo lisogênico, a célula hospedeira permanece viva, visto que os bacteriófagos T pares T2, T4 e T6 são os mais estudados. Descrevemos sua multiplicação em seu hospedeiro, E. coli, como um exemplo de ciclo lítico. Bacteriófagos T pares, o ciclo lítico. Os viriões dos bacteriófagos T pares são grandes, complexos e não envelopados, com uma estrutura característica de cabeça e cauda mostrada na figura 13.5a e na figura 13.11. O tamanho de seu DNA corresponde a apenas cerca de 6% do DNA de uma bactéria E. coli, ainda que esse DNA seja suficiente para codificar mais de 100 genes. O ciclo de multiplicação desse vírus, assim como o de todos os outros vírus, ocorre em 5 etapas distintas: absorção, penetração,
biossíntese, maturação e liberação. Absorção. Após uma colisão ao acaso entre as partículas do fago e as bactérias, a absorção ou ancoragem ocorre. Durante esse processo, um sítio de absorção no vírus se liga ao sítio do receptor complementar na parede da célula bacteriana. Essa ligação consiste em uma interação química na qual se formam ligações fracas entre o sítio de absorção e o receptor celular. Os bacteriófagos tepares possuem fibras na extremidade da cauda que servem como sítios de adsorção. Os receptores complementares estão na parede da célula bacteriana. Penetração. Após a adsorção, os bacteriófagos tepares injetam seu DNA ácido nucleico dentro da bactéria. Para isso, a cauda do bacteriófago libera uma enzima, a lisozima, que destrói uma porção da parte celular bacteriana. Durante o processo de penetração, a bainha da cauda do fago se contrai e o centro da cauda atravessa a parede da célula bacteriana. Quando o centro alcança a membrana plasmática, o DNA da cabeça do fago penetra na bactéria, passando através do lúmen da cauda e da membrana plasmática. O capsídeo permanece do lado de fora da célula bacteriana. Portanto, a partícula do fago funciona como uma seringa hipodérmica, injetando o DNA dentro da célula bacteriana. Biossíntese. Assim que o DNA do bacteriófago alcança o citoplasma da célula hospedeira, ocorre a biossíntese do ácido nucleico e das proteínas virais. A síntese proteica do hospedeiro é interrompida pela degradação do seu DNA induzida pelo vírus pela ação de proteínas virais que interferem com a transcrição ou pela inibição da tradução. Inicialmente, o fago utiliza várias enzimas e os ácidos nucleotídeos da célula hospedeira para sintetizar cópia do seu DNA. Logo a seguir, tem início a biossíntese das proteínas virais. Todo o RNA transcrito na célula corresponde a mRNA, transcrito a partir do DNA do fago para a síntese de enzimas virais e das proteínas do capsídeo viral. Os ribossomos, as enzimas e os aminoácidos da célula hospedeira são usados na tradução. Durante o ciclo de multiplicações do fago, controles gênicos regulam a transcrição de regiões diferentes do DNA. Por exemplo, mensagens precoces são traduzidas em proteínas virais precoces, que são as enzimas usadas na síntese do DNA do fago. Da mesma forma, mensagens tardias são traduzidas em proteínas tardias, utilizadas na síntese do capsídeo viral. Por um período de vários minutos após a infecção, fagos completos não são encontrados na célula hospedeira. Somente componentes isolados, DNA e proteína, podem ser detectados. Esse período da multiplicação viral, no qual virions completos infectivos ainda não estão formados, é denominado período de eclipse. Maturação. A próxima sequência de eventos consiste na maturação. Durante esse processo, virions completos são formados a partir do DNA e dos capsídeos. Os componentes virais se organizam espontaneamente, formando a partícula viral e eliminando a necessidade de muitos genes não estruturais e de outros produtos gênicos. As cabeças e as caudas dos fagos são montadas separadamente a partir de subunidades e proteínas. A cabeça recebe o DNA viral e se liga à cauda. Liberação. O estágio final da multiplicação viral é a liberação dos viriões da célula hospedeira. O termo lise geralmente é utilizado para essa etapa da multiplicação dos fagos tepares, pois nesse caso a membrana citoplasmática é rompida, lise. A lisozima
codificada por um gene viral, é sintetizada dentro da célula. Essa enzima destrói a parede celular bacteriana, liberando os novos bacteriófagos produzidos. Os fagos liberados infectam outras células suscetíveis, vizinhas, e o ciclo de multiplicação viral é repetido dentro dessas células. Bacteriófago lambda, o ciclo lisogênico. Em contraste aos bacteriófagos tepares, alguns vírus não causam lise e morte celular quando se multiplicam na célula hospedeira. Esses fagos lisogênicos, também denominados fagos temperados, podem induzir um ciclo lítico. Entretanto, são capazes de incorporar seu DNA ao DNA da célula hospedeira para iniciar um ciclo lisogênico. Na lisogenia, o fago permanece latente, inativo. As células bacterianas hospedeiras são conhecidas como células lisogênicas. Utilizaremos o exemplo do bacteriófago lambda, um fago lisogênico bem estudado, como exemplo de tecido lisogênico. Após a penetração em uma célula de E. coli, o DNA do fago, originalmente linear, forma um círculo. Esse círculo pode se multiplicar e ser transcrito, levando à produção de novos fagos e à lise celular. Alternativamente, o círculo pode se recombinar com o DNA bacteriano circular e se tornar parte dele. O DNA do fago inserido na célula passa a ser chamado de profago. A maioria dos genes do profago é reprimida por duas proteínas repressoras codificadas pelo genoma do profago. Esses repressores ligam-se aos operadores e interrompem a transcrição de todos os outros genes do fago. Dessa maneira, os genes do fago que poderiam direcionar a síntese e a liberação de novos virions são ligados da mesma forma que são desligados os genes de E. coli comandados pelo operon LAC quando ligado ao repressor LAC. Sempre que a maquinária celular replicar o cromossomo bacteriano, o DNA do prófago também será replicado. O profago permanece latente no progenie celular. Entretanto, um evento espontâneo raro ou mesmo a ação da luz UV ou de determinadas substâncias químicas pode levar à excisão do DNA do profago e ao início do ciclo lítico. Podem exibir novas propriedades, o que é conhecido como conversão. Por exemplo, a bactéria Corynebacteria diphtheriae, que causa a difteria, é um patogênio cujas características promotoras da doença são relacionadas à síntese de uma toxina. Essa bactéria só pode produzir toxina quando possui um fago temperado, pois o gene que codifica para a toxina está no profago. Em outro exemplo, somente os streptococcus que carregam um fago lisogênico ou temperado são capazes de produzir a toxina relacionada com a síndrome do choque tóxico. A toxina produzida pelo Clostridium botulinum, a bactéria que causa o botulismo, é codificada por um gene do profago, assim como a toxina Shiga, que é produzida por cepas patogênicas de E. coli. A terceira consequência da lisogenia é que ela torna possível a transdução especializada. No capítulo 8, foi visto que os genes bacterianos podem ser empacotados em um capsídeo de fago e transferido para outra bactéria por um processo chamado de transdução generalizada. Qualquer gene bacteriano pode ser transferido por esse processo porque o cromossomo do hospedeiro está fragmentado em pedaços que podem ser empacotados em um capsídeo de fago. Entretanto, na transdução especializada, somente determinados genes bacterianos podem ser transferidos. A transdução especializada é medida por um fago lisogênico,
que empacota o DNA bacteriano junto com seu próprio DNA no mesmo capsídeo quando um prófago é excisado do cromossomo bacteriano. Genes adjacentes de ambos os lados podem permanecer ligados ao DNA do fago. Na figura 13.13, o bacteriófago lambda carrega de seu hospedeiro galactose positivo. O gene GAL, responsável pela fermentação da galactose, o fago transfere esse gene para uma célula galactose negativa, tornando-a galactose positiva. Certos vírus animais podem sofrer processos muito semelhantes à lisogenia. Os vírus animais que permanecem latentes por um longo período dentro das células, sem se multiplicarem ou sem causarem doenças, podem estar inseridos no cromossomo da célula hospedeira ou permanecer separados, mas estar em um estado reprimido. Vírus que causam câncer também podem estar latentes, como será discutido mais adiante neste capítulo. Multiplicação de vírus animais. A multiplicação dos vírus animais segue o padrão básico da multiplicação dos bacteriófagos, mas com várias diferenças, resumidas na tabela 13.3. Os vírus animais, diferentes dos fagos no seu mecanismo de penetração dentro da célula hospedeira, além disso, uma vez dentro da célula, a síntese e a montagem de novos componentes virais são ligeiramente diferentes. Em parte, devido às diferenças entre as células procarióticas e eucarióticas. Os vírus animais possuem determinados tipos de enzimas que não são encontrados nos fagos. Finalmente, os vírus animais e os fagos diferem quanto aos mecanismos de maturação e liberação e quanto aos efeitos de sua multiplicação na célula hospedeira. Na discussão que se segue sobre a multiplicação de vírus animais, consideraremos os processos comuns aos vírus de DNA e de RNA. Esses processos são a adsorção, penetração, desnudamento e liberação. Examinaremos também as diferenças entre os dois tipos de vírus com relação aos processos da biossíntese. A adsorção. Como os bacteriófagos, os vírus animais possuem sítios de adsorção que ligam a sítios receptores na superfície da célula hospedeira. No entanto, os receptores das células animais são proteínas e glicoproteínas da membrana plasmática. Além disso, os vírus animais não possuem apêndice como as fibras da cauda de alguns bacteriófagos. Nos vírus animais, os sítios de ligação estão distribuídos por toda a superfície da partícula viral. Esses sítios variam de acordo com os diferentes grupos de vírus. Nos adenovírus, que são vírus icosaedros, são pequenas fibras nos vértices do icosaedro. Na maioria dos vírus envelopados, como o vírus influenza, os sítios de adsorção são epículas localizadas na superfície do envelope. Logo que uma epícula se liga ao receptor da célula hospedeira, sítios receptores adicionais migram em direção ao vírus. A ligação de muitos sítios completa o processo de adsorção. Os sítios receptores são características genéticas do hospedeiro. Consequentemente, o receptor para um determinado vírus pode variar de pessoa para pessoa. Isso pode explicar as diferenças individuais nas suscetibilidade a um vírus em particular. Por exemplo, pessoas que não possuem receptor celular para o parvovírus B19 são naturalmente resistentes à infecção e não desenvolvem a quinta doença causada por esse vírus. O entendimento da natureza do processo de adsorção pode levar ao desenvolvimento de drogas que previnam as infecções virais. Anticorpos monoclonais que se ligam aos sítios de adsorção dos vírus ou a receptores celulares poderão, em breve, ser usados no tratamento de algumas infecções virais. Penetração.
Após a adsorção, ocorre a penetração. Nas células eucarióticas, os vírus penetram pelo processo da pinocitose, que é um processo celular ativo através do qual nutrientes e outras moléculas entram na célula. A membrana plasmática celular está constantemente sofrendo invaginações para formar vesículas. Essas vesículas contêm elementos originados do exterior da célula e que são levados para o seu interior para serem digeridos. Se um vírus se ligar a uma evaginação da membrana plasmática de uma célula hospedeira em potencial, esta envolverá o vírus formando uma vesícula. Os vírus envelopados podem penetrar no interior da célula por um processo alternativo denominado fusão, no qual o envelope viral se funde com a membrana plasmática e libera o capsídeo. Desnudamento. Durante o período de eclipse da infecção viral, os vírus são desmontados e não são observados partículas virais dentro das células. O desnudamento consiste na separação do ácido nucleico viral de seu envoltório proteico, uma vez que o virion está dentro de uma vesícula endocítica. O capsídeo é digerido quando a célula tenta digerir o conteúdo vesicular. Nos vírus não envelopados, o capsídeo pode ser liberado dentro do citoplasma da célula hospedeira. Esse processo varia de acordo com o tipo de vírus. Alguns vírus animais concluem o processo de desnudamento por ação de enzimas lisossomais da célula hospedeira. Essas enzimas degradam o capsídeo viral. O desnudamento do poxvírus é concluído por uma enzima específica codificada pelo genoma viral e sintetizada imediatamente após a infecção. Em outros vírus, o desnudamento parece envolver exclusivamente enzimas do citoplasma da célula hospedeira. Pelo menos para um vírus, o poliovírus, o desnudamento começa enquanto o vírus ainda está ancorado à membrana plasmática da célula hospedeira. A biossíntese do vírus do DNA. Geralmente, os vírus do DNA replicam seu genoma no núcleo da célula hospedeira, usando enzimas virais e sintetizam as proteínas do capsídeo e outras proteínas no citoplasma, usando enzimas do hospedeiro. As proteínas migram, então, para o núcleo e são reunidas com o DNA recém-sintetizado para formar os novos viriões. Os viriões são transportados pelo retículo endoplasmático para a membrana da célula hospedeira e são liberados. Os herpevírus, os papovírus, os adenovírus e os hepadinavírus seguem esse padrão de biossíntese. Os poxovírus são uma exceção, pois todos os seus componentes são sintetizados no citoplasma. A figura 13.15 mostra a sequência de eventos da multiplicação dos papovírus como exemplo de multiplicação de um vírus de DNA. Após a adsorção, a penetração e o desnudamento, o DNA viral é liberado no núcleo da célula hospedeira. A seguir, ocorre a transcrição de uma porção do DNA viral que codifica os genes precoces, seguida da sua tradução. Os produtos desses genes são enzimas requeridas para a multiplicação do DNA viral. Na maioria dos vírus de DNA, a transcrição precoce é realizada pela transcriptase do hospedeiro. O poxvírus, no entanto, possui sua própria transcriptase. Algum tempo após o início da replicação do DNA, ocorre a transcrição e a tradução dos genes tardios. As proteínas tardias incluem as proteínas do capsídeo e outras proteínas estruturais. Isso leva à síntese das proteínas do capsídeo, que ocorre no citoplasma da célula hospedeira. Após a migração das proteínas do capsídeo para o núcleo celular, ocorre a maturação.
o DNA viral e as proteínas do capsídeo se montam para formar os vírus completos. Alguns vírus que possuem genoma de DNA são descritos a seguir. Adenoviridae, nomeados com referência às adenoides, local de onde foram isolados pela primeira vez. Os adenovírus causam doenças respiratórias agudas, o resfriamento comum. Poxviridae, todas as doenças causadas pelo vírus poxvírus, entre elas a varíola humana e a varíola bovina, apresentam lesões cutâneas. A palavra pox se refere a lesões pustulares. A multiplicação viral é iniciada pela transcriptase viral. Os componentes virais são sintetizados e montados no citoplasma da célula hospedeira. Herpes viridae. São conhecidos aproximadamente 100 tipos de herpes vírus. São assim denominados por causa do aspecto disseminado das úlceras do herpes labial. Entre as espécies dos herpes vírus humanos estão as que causam o herpes labial, o HHV-3, gênero varicelovírus, que causa a catapora, o HV-4, o vírus ou vírus Epstein-Barr, que causa o mononucleose infecciosa, o HHV-5, o HHV-6, roseolovírus, que causa a ruzéola, o HHV-7, que infecta principalmente crianças, causando um exantema semelhante ao sarampo, e o HHV-8, que é associado ao sarcoma de Kaposi, principalmente em pacientes com AIDS. Papovaviridae. Os papovavírus têm seu nome derivado de papilomas ou verrugas, poliomas e vacuolização. As verrugas são causadas por membros do gênero Papilomavírus. Algumas espécies do gênero Papilomavírus são capazes de transformar células e causar câncer. Hepadenaviridae. Os hepadenavírus são assim designados por serem capazes de causar hepatite e por conterem DNA. O único gênero dessa família causa a hepatite B. Os vírus que causam as hepatites A, C, D, E, F, G, embora não sejam relacionados entre si, são vírus de RNA. A hepatite é discutida no capítulo 25. As hepadenavírus diferem de outros vírus de RNA de DNA pelo fato de sintetizarem o seu DNA a partir de RNA, usando a transcriptase reversa viral. Essa enzima é discutida mais adiante, juntamente com os retrovírus, outra família que possui a transcriptase reversa. A biossíntese dos vírus de RNA. Os vírus de RNA multiplicam-se essencialmente da mesma forma que o vírus de DNA, exceto que os vários grupos de vírus de RNA utilizam diferentes mecanismos de síntese de mRNA. Embora os detalhes desses mecanismos estejam fora do objetivo desse texto, os ciclos de multiplicação de 4 tipos de vírus de RNA serão descritos com um propósito comparativo. Os vírus de RNA se multiplicam no citoplasma da célula hospedeira. As principais diferenças entre os processos de multiplicação desses vírus residem na forma entre como o mRNA e o RNA viral são produzidos.
Após a síntese do RNA e das proteínas virais, o processo de maturação ocorre de maneira similar a todos os outros vírus animais, como será discutido resumidamente. Picornaviridae. Os picornavírus, como os poliovírus, são vírus de RNA de fita simples. São os menores vírus conhecidos. O prefixo pico, pequeno, mais RNA dá o nome a esse vírus. O RNA do virion é identificado como fita senso ou fita positiva, porque pode funcionar como mRNA. Após a adsorção, a penetração e o desnudamento, a fita simples do RNA viral é traduzida em duas proteínas principais que inibem a síntese de RNA e das proteínas principais que inibem a célula de RNA e das proteínas da célula hospedeira e sintetizam uma enzima chamada de RNA polimerase dependente de RNA. Essa enzima catalisa a síntese de outra fita de RNA, que é complementar à sequência de bases da fita infectiva original. Essa nova fita é denominada fita antissenso ou fita negativa. Serve como molde para a produção de fitas positivas adicionais. As fitas positivas podem servir como mRNA. Para a tradução das proteínas do capsídeo, pode-se incorporar a elas para formar novos vírus, ou podem servir como molde para a continuação da multiplicação do RNA viral. O processo de maturação ocorre após a síntese do RNA viral e das proteínas virais. Togaviridae. O togavírus, entre os quais se inclui os alfavírus e os arbovírus, que são vírus transmitidos por artrópodes, também contém RNA de fita simples positiva. Os togavírus são vírus envelopados e seu nome deriva da palavra latina toga, que significa cobertura. Lembre-se de que esses não são os únicos vírus envelopados. Após a síntese de uma fita de RNA negativa, a partir de uma fita de RNA positiva, dois tipos de mRNA são sintetizados a partir da fita negativa. Um tipo de mRNA consiste de uma fita curta que codifica as proteínas do envelope. O outro tipo é uma fita mais longa que serve como mRNA para a tradução das proteínas do capsídeo e é incorporada ao capsídeo. Rabidoviridae. Os rabidovírus, como o vírus da raiva, geralmente possuem a forma de um projétil. Rábido deriva do grego e significa bastão, o que na verdade não corresponde a uma descrição precisa de sua morfologia. Eles contêm uma fita simples negativa de RNA. Eles também contêm uma RNA polimerase dependente de RNA que usa a fita negativa como molde para a síntese de fitas positivas. As fitas positivas servirão como mRNA e como molde para a síntese de novas moléculas de RNA viral. Reoviridae. Os reovírus foram assim denominados de acordo com os ambientes em que foram encontrados, os sistemas respiratórios e entéricos, digestório, dos seres humanos. Quando foram descobertos, não foram associados a nenhuma doença, sendo considerados vírus órfãos. Atualmente, são conhecidos 3 sorotipos capazes de causar infecções nos tratos respiratórios e intestinal. O capsídeo, contendo o RNA de fita dupla, é digerido após a penetração na célula hospedeira.
O mRNA viral é produzido no citoplasma, onde é utilizado para sintetizar novas proteínas virais. Uma das proteínas virais recém-sintetizadas atua como uma RNA polimerase, dependente de RNA para a produção de novas fitas negativas de RNA. As fitas positivas e negativas de mRNA formam uma fita dupla, que serão então envolta pelo capsídeo Retroviridae. Muitos retrovírus infectam vertebrados. Um gênero dos retrovírus, os lentivírus, inclui as subespécies HIV-1 e HIV-2, que causam a AIDS. Os retrovírus que causam câncer serão discutidos mais adiante neste capítulo. A formação do mRNA e do RNA de novos viriões é mostrada na figura 13.9, página 390. Esses vírus contêm uma enzima transcriptase reversa que utiliza o RNA viral como molde para a síntese de um DNA de fita dupla complementar. Essa enzima também degrada o RNA viral original. O nome retrovírus deriva das letras iniciais da transcriptase reversa. O DNA viral é então integrado ao cromossomo da célula hospedeira como um provírus. Diferente do prófago, o provírus nunca é removido do cromossomo. Na forma de provírus, o HIV é protegido do sistema imune do hospedeiro e de drogas antivirais. Algumas vezes, o provírus simplesmente permanece em estado latente e se replica somente quando o DNA da célula hospedeira é replicado. Em outros casos, o provírus é expresso e produz novos vírus que podem infectar células adjacentes. Agentes mutagênicos, como a radiação gama, podem induzir a expressão de um provírus. O provírus também pode, no caso dos retrovírus oncogênicos, converter a célula hospedeira em uma única tumoral. Os possíveis mecanismos para esse fenômeno serão discutidos mais adiante. Maturação e liberação. A montagem do capsídeo proteico constitui o primeiro passo no processo de maturação viral. Essa montagem, em geral, é um processo espontâneo. Os capsídeos de muitos vírus animais são envoltos por um envelope formado de proteínas, lipídios e carboidratos, conforme mencionado anteriormente. Exemplos incluem os ortomixovírus e os paramixovírus. As proteínas do envelope são codificadas por genes virais e são incorporadas à membrana plasmática da célula hospedeira. Os lipídios e os carboidratos são sintetizados pelas células e estão presentes na membrana plasmática. Quando o vírus deixa a célula por um processo denominado brotamento, o capsídeo viral adquire um envelope. Após a sequência de adsorção, penetração, desnudamento e biossíntese do ácido nucleico e das proteínas virais, o capsídeo montado brota, empurrando a membrana plasmática. Como resultado, uma parte da membrana, que agora é um envelope, se adere ao vírus. Essa extrusão do vírus de uma célula hospedeira é um dos métodos de liberação. O brotamento não mata a célula hospedeira imediatamente e, em alguns casos, a célula sobrevive. Os vírus não envelopados são liberados por meio de rupturas na membrana plasmática. Ao contrário do brotamento, esse tipo de liberação geralmente resulta na morte da célula hospedeira. Vírus e câncer. Sabe-se hoje que muitos tipos de câncer são causados por vírus. As pesquisas em biologia molecular mostram que os mecanismos
da doença são semelhantes, mesmo quando um vírus não causa o câncer. A relação entre o câncer e vírus foi inicialmente demonstrada em 1908, quando os virologistas William Ellerman e Olaf Bang, trabalhando na Dinamarca, tentaram isolar o vírus causador da leucemia aviária. Eles descobriram que a leucemia podia ser transmitida para aves sadias por meio de filtrados livres de células que continham o vírus. 3 anos depois, F. Peyton Rose, trabalhando no Instituto Rockefeller em Nova York, descobriu um sarcoma de galinhas, câncer do tecido conjuntivo, podia ser transmitido de maneira similar. Os adenocarcinomas induzidos por vírus, câncer do tecido epitelial glandular, foram descobertos em 1936, em camundongos. Nessa época, foi claramente demonstrado que tumores de glândulas mamárias de camundongos eram transmitidos das mães para as crias, através do leite materno. Um vírus capaz de causar câncer em seres humanos foi descoberto e isolado em 1972 pela bacteriologista norte-americana Sarah Stewart. A origem viral do câncer pode muitas vezes não ser reconhecida por várias razões. Primeiro, a maioria das partículas de alguns vírus é infectiva, mas não causa câncer. Segundo, o câncer pode se desenvolver somente muito tempo após a infecção viral. Terceiro, o câncer não parece ser contagioso, como ocorre em muitas doenças virais. Transformação de células normais em células tumorais. Quase tudo que pode alterar o material genético de uma célula eucariótica tem o potencial de transformar uma célula normal em uma célula cancerosa. Essas alterações que causam câncer afetam parte do genoma chamados de oncogenes. Os oncogenes foram identificados pela primeira vez em vírus causadores de câncer e foram considerados parte do genoma viral normal. No entanto, os microbiologistas norte-americanos J. Michael Bishop e Harold E. Varmus receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 1989 por terem provado que os genes indutores de câncer transmitidos pelos vírus são, na verdade, derivados de células animais. Bishop e Varmus mostraram que o gene SRC, causador de câncer, encontrado no vírus do sarcoma aviário, é derivado de uma parte normal do genoma das galinhas. Os oncogenes podem ser ativados para um funcionamento anormal por uma variedade de agentes, incluindo químicos, mutagênicos, radiação de alta energia e vírus. Os vírus capazes de induzir tumores em animais são chamados de vírus oncogênicos ou oncovírus. Sabe-se que aproximadamente 10% dos casos de câncer são causados por vírus, uma característica marcante de todos os vírus oncogênicos, e que seu material genético se entrega ao DNA da célula hospedeira, replicando juntamente com o cromossomo celular. Esse mecanismo é semelhante ao fenômeno da lisogenia nas bactérias, podendo alterar da mesma maneira as características da célula hospedeira. As células tumorais sofrem transformação, isto é, adquirem propriedades que são distintas daquelas das células não infectadas ou daquelas infectadas, mas que não formam tumores. Após serem transformadas pelos vírus, algumas células tumorais passam a expressar um antigênio vírus específico chamado de antigênio de transplante tumor específico, TSTA. Em sua superfície e também no núcleo chamado de antigênio T, as células transformadas tendem a ser menos arredondadas do que as células normais e tendem a exibir determinadas anormalidades cromossômicas, como um número anormal de cromossomos e cromossomos fragmentados.
Vírus de DNA oncogênicos. Os vírus oncogênicos fazem parte de inúmeras famílias de vírus com genoma DNA. Essas famílias incluem Adenoviridae, Herpesviridae, Poxviridae, Papovaviridae e Hepadinaviridae. Entre os papovavírus, o papilomavírus causa câncer uterino cervical. Quase todos os casos de câncer cervical são causados pelo papilomavírus humano, HPV. O HPV-16 é responsável por cerca da metade de todos os casos de câncer cervical. Uma vacina contra HPV inclui o HPV-16. É recomendada para crianças de 11 e 12 anos de idade. O vírus Epstein-Barr, EB, foi isolado em 1964 por Michael Epstein e Yvonne Barr, a partir de células de linfoma de Burkitt. O potencial cancerígeno desse vírus foi observado acidentalmente em 1985, quando um garoto chamado David recebeu um transplante de medula óssea. Alguns meses depois do transplante, David morreu de câncer. Uma autópsia revelou que o vírus havia sido inadvertidamente introduzido no garoto junto com o material do transplante na medula. O outro vírus do genoma DNA que causa câncer é o vírus da hepatite B, HBV. Muitos estudos realizados em animais claramente indicam a participação desse vírus no câncer de fígado. Um estudo com seres humanos demonstrou que quase todas as pessoas que desenvolvem câncer de fígado tiveram infecções prévias por HBV. Vírus de RNA oncogênicos. Entre os vírus de RNA, somente o oncovírus da família Retroviridae causam câncer. Os vírus da leucemia de células T humanas são retrovírus que causam linfoma e leucemia de células T em seres humanos adultos. As células T são um tipo de células brancas do sangue envolvidas na resposta imunológica. O vírus do sarcoma felino, aviário e murino, bem como o vírus de tumor de mama em camundongos, também são retrovírus. Um outro retrovírus, o vírus da leucemia felina, causa leucemia em gatos e é transmissível entre eles. Não existe nenhum teste para a detecção do vírus soro dos gatos. A capacidade dos retrovírus em induzir tumores está relacionada com a produção da transcriptase reversa pelo mecanismo descrito anteriormente. O provírus, que é uma molécula de DNA de fita dupla sintetizada a partir do RNA viral, se torna integrado ao DNA da célula hospedeira. Com isso, o novo material genético é induzido no genoma do hospedeiro. E essa é a razão principal pela qual os retrovírus contribuem para o câncer. Alguns retrovírus possuem oncogenes, outros possuem promotores que ativam os oncogenes ou outros fatores causadores de câncer. Infecções virais latentes. Um vírus pode permanecer em equilíbrio com o hospedeiro por um longo período, geralmente anos, sem causar doença. Os vírus oncogênicos são exemplos de tais infecções latentes. Todos os herpesvírus humanos podem permanecer nas células hospedeiras por toda a vida do indivíduo. Quando os herpesvírus são reativados por imunossupressão, a infecção resultante pode ser fatal. Um exemplo clássico de infecção latente é a infecção de pele causada pela herpes labial. Esse vírus habita as células nervosas do hospedeiro, mas só causa danos quando for ativo por um estímulo como febre ou queimaduras de sol. Daí o termo em inglês fever blister, úlcera febril.
Em alguns indivíduos, os vírus são produzidos, mas os sintomas nunca aparecem. Embora uma grande proporção da população humana possui o vírus que causa o herpes labial, somente 10 a 15% dessa população apresentam a doença. Os vírus causadores de algumas infecções latentes existem em estado lisogênico, dentre as células hospedeiras. O vírus da catapora também pode existir em estado latente. A catapora varicela é uma doença de pele, geralmente contraída na infância. Os vírus chegam à pele através do sangue. A partir do sangue, podem atingir os nervos, onde permanecem latentes. Mudanças na resposta imune podem mais tarde ativar os vírus latentes, levando ao desenvolvimento do herpes zoster. Os exantemas causados pela herpes zoster aparecem na pele ao longo do nervo em que o vírus estava latente. O herpes zoster ocorre em 10 a 20% das pessoas que tiveram varicela. Infecções virais persistentes. Uma infecção viral persistente ou crônica ocorre gradualmente em um longo período. Tipicamente, as infecções virais persistentes são fatais. Demonstrou-se, na verdade, que algumas infecções virais persistentes são causadas por vírus convencionais. Por exemplo, o vírus do sarampo é responsável por uma forma rara de panencefalite subaguda esclerosante, vários anos após causar o sarampo. Uma infecção viral persistente é aparentemente distinta de uma infecção viral latente, porque na maior parte dos casos, os vírus infecciosos são detectados gradualmente por um longo período, em vez de aparecerem repentinamente. Vários exemplos de infecções virais persistentes e latentes são listados na tabela 13.5. Prions. Um número pequeno de doenças infecciosas é causada por prions. Em 1982, o neurobiologista norte-americano Stanley Prusiner sugeriu que proteínas infecciosas teriam sido a causa de uma doença neurológica em ovelhas, denominada escrapie. A infectividade do tecido cerebral contaminado por escrapie é reduzida após o tratamento com proteases, mas não por tratamento com radiação, sugerindo que o agente infeccioso seja puramente uma proteína. Prusiner cunhou o nome prion da expressão Proteinaceous Infections Particle, proteína proteica infecciosa. Atualmente, existem 9 doenças animais incluídas nessa categoria. Entre elas, a doença da vaca louca, que surgiu nos rebanhos da Grã-Bretanha em 1987. Todas são doenças neurológicas denominadas encefalopatias espongiformes devido ao desenvolvimento de grandes vacúolos no cérebro. As doenças humanas são curu, doenças de Creutzfeldt-Jakob, CJD, síndrome de Gerstmann, Straussler, Schinker e insônia familiar fatal. As doenças neurológicas são discutidas no capítulo 22. Essas doenças se manifestam em membros da mesma família, o que indica uma possível causa genética. Entretanto, não podem ser puramente herdadas, já que a doença da vaca louca surgiu em gado alimentado com ração feita com carne de ovelhas contaminadas com escrapia, e a nova variante bovina foi transmitida aos seres humanos pela injeção de carne bovina mal cozida. Além disso, a CJD foi transmitida por tecido nervoso transplantado e por instrumento cirúrgico contaminado. Essas doenças são causadas por uma glicoproteína normal do hospedeiro denominada PRP, de proteína prion celular, que é convertida em uma forma infecciosa denominada PRP-SC.
de proteína scrapie. O gene que codifica para a proteína PRPC se localiza no cromossomo 20 em seres humanos. Evidências recentes sugerem que a proteína PRPC esteja envolvida na regulação da morte celular. Uma hipótese para explicar como um agente infeccioso que não possui ácido nucleico pode se replicar é apresentada na figura 13.22. A causa real do dano celular não é conhecida. Os fragmentos das moléculas de PRPSC se acumulam no cérebro, formando placas. Essas placas são usadas para diagnóstico post-mortem, mas não parecem ser a causa do dano celular. Vírus de plantas e viroides. Os vírus de plantas se parecem em muitos aspectos com os vírus animais. Os vírus de plantas são morfologicamente similares aos vírus animais e possuem ácidos nucleicos semelhantes. De fato, alguns vírus de plantas podem se multiplicar dentro de células de insetos. Esses vírus causam muitas doenças em culturas de grãos economicamente importantes como feijão, milho e cana-de-açúcar, e na batata. Os vírus podem causar mudanças de coloração, crescimento deformado, definhamento e interrupção do crescimento das plantas hospedeiras. Alguns hospedeiros, no entanto, permanecem sem sintomas e atuam somente como reservatórios da infecção. As células vegetais normalmente são protegidas das doenças pela parede celular impermeável. Os vírus devem entrar através de abrasões ou ser introduzidos juntamente com parasitas de plantas, como os nematóides, os fungos e, mais frequentemente, os insetos que sugam a seiva da planta. O pólen ou as sementes de uma planta infectada podem disseminar a infecção para outras plantas. Em laboratórios, os vírus de plantas são cultivados em protoplastos e em culturas de células de insetos. Algumas doenças de plantas são causadas por viroides, pedaços pequenos de RNA com cerca de 300 a 400 nucleotídeos somente e sem qualquer envoltório proteico. Os nucleotídeos, em geral, são pareados internamente de forma que a molécula possui uma estrutura tridimensional fechada e dobrada, o que provavelmente protege do ataque de enzimas celulares. Esse RNA não codifica para nenhuma proteína. Até agora, os viroides têm sido identificados como patógenos exclusivos de plantas. Infecções por viroides, como o viroide do tubérculo afilado da batata, resultam em perdas anuais de milhões de dólares em danos causados às lavouras. Pesquisas atuais revelam similaridades entre as sequências de base dos viroides e dos introns. Recorde do capítulo 8, página 220, que introns são sequências de material genético que não codificam polipeptídeos. Essas observações têm conduzido à hipótese de que os viroides teriam evoluído dos introns, levando à especulação de que no futuro pesquisadores poderiam vir a descobrir viroides animais.